Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai tratar do assunto inflação. Né? Qual o objetivo disso? Né? É que a gente realmente entenda o processo de formação da inflação, né? E os principais tipos também desse tipo de variável macroeconômica e, né, qual a interferência dela, né, e quais a influência das políticas públicas também, políticas econômicas, né, diante desse fenômeno. Iniciando, né, o que seria inflação? Né? Uma definição bem sucinta, simples, né, de inflação é o aumento contínuo, né, porque tem que se dar no decorrer de um tempo específico aí, né, não pode ser um tempo muito curto também, e generalizado, porque tem que atingir vários setores, vários mercados de bens e serviços, né? Ou seja, um aumento contínuo generado do nível de preços, né? Ou seja, tem que haver um aumento persistente ali dos preços em diversos, né, tipos de bens e serviços, por exemplo. E aí quais são os custos gerados pela inflação, por exemplo, de forma ampla? Há custos, né, e efeitos sobre a distribuição de renda, né, porque muitas vezes os pobres, né, que gastam grande parte de sua renda com consumo finam pagando mais, no caso do imposto inflacionário. Há desequilíbrios interno e externo nas contas, principalmente o balanço de pagamentos, né, altera-se as expectativas dos agentes econômicos de forma geral, há desestímulo no próprio mercado de capitais, também em termos de investimentos, entre outros. Tá? E aí quais são os principais tipos, né, de inflação? A gente tem a inflação de demanda, por exemplo, que é quando há um excesso de demanda agregada em relação à produção disponível, ou seja, muitas pessoas, né, como a gente está falando de demanda agregada, em vários mercados, né, demandando bens e serviços e não há produção que atenda isso. Tá? Então, quando acontece fatos como esse, automaticamente a gente tem inflação do tipo demanda, que acontece principalmente quando a gente está em um pleno emprego. Então há um pleno emprego de todos os fatores de produção, mas de repente há um boom na demanda e a produção não acompanha. Porque se eu tiver com baixo, né, abaixo do pleno emprego dos fatores, baixa um ajuste na utilização dos fatores que não necessariamente vai causar um surto inflacionário. O segundo tipo de inflação é a inflação de custos, também denominada de inflação de oferta. Né? Quando é que acontece, né, uma inflação de oferta? Quando o nível de demanda agregada ali permanece o mesmo, de busca, de procura por bens e serviços, mas os custos, né, de alguns insumos aumentam e automaticamente são refletidos, repassados nos produtos. Então, muitas vezes também quando há choques de oferta. Mas, professor, o que seria choque de oferta? Né? Então, por exemplo, quando há uma crise, por exemplo, no petróleo, que aconteceu já por muito tempo, né, o que a gente chama de choques de petróleo, ou quando há uma seca, por exemplo, uma crise hídrica, né, baixo nível de chuva, por exemplo, isso automaticamente vai aumentar os custos de alguns insumos e automaticamente são repassados para os produtos e a gente vai ter uma inflação de oferta, ok? Ou inflação de custos também. Outros tipos de inflação inercial, né, quando a taxa, né, ou a taxa de inflação de um ano é automaticamente repassada para outro, né, automaticamente, né, então são passados sempre se perpetuando, né, de um período para outro, por exemplo, se tem o caso de um ano, mas pode ser por outros períodos, então é como se a inflação estivesse se arrastando, né, uma inércia mesmo. Há a inflação de expectativas, que é quando os preços aumentam por expectativas dos agentes, né, provocados por exemplo, um aumento do salário mínimo especificamente, que aí automaticamente pode aumentar futuro, ou uma possível margem de lucro, um possível boom de mercado, que ali gera aquela expectativa e reflete automaticamente aumento de preço. Há casos de hiperinflação, que muitas vezes está relacionada a crises, né, de dívida pública, de déficit público, né, principalmente quando o governo não consegue se autofinanciar e gasta mais do que arrecada. O que se espera, né, que em muitos casos aconteça aí algumas reformas, principalmente de ajuste fiscal. Outro ponto importante a ser falado quando a gente discute inflação, principalmente em termos macroeconômicos, é a existência de um sistema de metas, ou regime de metas, né, como é chamado, que automaticamente o Banco Central, né, controla, no caso do Brasil, né, ele determina, né, bandas de flutuação, né, da inflação, né,
ou seja, pontos de alta e baixa, que ela pode variar ali naqueles pontos, que é determinado pelo Copom, principalmente, né, a partir também da determinação da nossa taxa de juros básica, que é a taxa Selic. Tá? E aí há esse núcleo, né, também dentro do sistema de metas, que é o núcleo da inflação, que é o que a gente chama de core, né, que é o índice de preços que expurga, né, essas variações associadas aos choques, né, ou seja, as sazonalidades, né, e que não represente necessariamente pressões persistentes ali sobre os preços, né, e automaticamente tem também influência sobre esse regime de metas. Um ponto, né, que eu já citei no início dessa videoaula é o imposto inflacionário. Né? O que seria imposto inflacionário? O governo ele tem, né, o monopólio, né? É apenas ele que emite moeda e aumenta, né, por exemplo, a base monetária do país, controla a base monetária. Então, se há inflação, automaticamente, principalmente famílias mais pobres, elas gastam grande parte da renda delas com consumo, principalmente de alimentos. Então, elas findam pagando mais impostos, né, automaticamente, e pagando mais caro pelos produtos, que gera, digamos aí, para elas um imposto inflacionário. Elas já pagavam o imposto, mas com o aumento do preço isso se potencializou. E há também o que a gente chama de senhoriagem, né, que acontece também com fenômenos inflacionários, quando acontece uma arrecadação implícita, né, que o governo, o Banco Central, né, automaticamente obtém por ter esse monopólio, né, da emissão de moeda a praticamente custo nulo, haja visto que ele é responsável por emissão de moeda. Né? Então, em situações inflacionárias, ele vai automaticamente ter uma alteração aí na sua arrecadação. Com inflações crescentes, taxas de inflações crescentes, o governo ele automaticamente perde receita também, né, por uma desvalorização, perda do poder de compra e da arrecadação, o que aumenta o déficit público, né, automaticamente. Há um aumento das necessidades de maior arrecadação, que pode gerar uma maior emissão de moeda e aumenta a inflação e também tem impactos, né, em déficit público. Outro ponto, né, a ser analisado quando a gente estuda inflação é a relação dela com o desemprego. Isso é bem explicado principalmente pela curva de Phillips, né, que ela defende que há um trade-off entre inflação e desemprego. Mas o que seria trade-off? Uma situação conflitante, não tem como eu ter boas condições de inflação e boas de desemprego, principalmente no curto prazo. Claro que a longo, né, a partir do momento que a sociedade, os agentes econômicos absorvem aquela informação, pode haver alterações nos preços e principalmente em salários, né, que a gente está falando de desemprego, e aí pode voltar a um certo equilíbrio. Mas no curto prazo há um trade-off, né? Se aumenta a inflação, o desemprego tende a cair e vice-versa, até que novamente, né, haja outras alterações no longo prazo, digamos assim, e esse cenário se reverta ou não. Tá? Isso é o que defende, por exemplo, a teoria, né, de inflação de curto prazo, defendido e demonstrado na curva de Phillips. Lembrando que desemprego, né, nem todo crescimento econômico afeta, né, a taxa de desemprego. O desemprego também pode ser afetado por variações populacionais, como por meio também de pirâmide etária, ali, o que disponibiliza mais ou menos pessoas ativas, né, ou uma maior taxa de natalidade também, bem como uma melhoria na produtividade, né, os fatores de produção também pode afetar ali a taxa de desemprego. Bem como, né, fatores salariais, né, mercados ou sociedades com salários e preços rígidos e ou flexíveis têm efeitos diretos, né, ali também nas taxas de inflação e desemprego. E aí é o que se determina também por meio de expectativas. Né? O que significa, né, a inflação ser afetada por expectativas? Existem dois tipos de expectativas, né, que são adotadas, que é quando as autoridades monetárias levam em conta a média, né, da variação da taxa de inflação dos últimos anos para determinar a taxa futura ou prever, tá? E existem as expectativas adaptativas, né? Expectativas racionais, que é quando os agentes não olham apenas a inflação passada, mas também outras informações presentes, principalmente choques, mudanças no governo, né, questões políticas também, mudanças institucionais de forma geral no país, isso também influencia as expectativas. Mais recentemente, esse é um dos modelos mais utilizados, né, pelos bancos centrais na determinação. Muito criticado também quanto a isso, né, mas são modelos mais recentes, digamos assim,
que é o modelo de expectativas racionais. Isso varia um pouco também dependendo da corrente econômica utilizada, né? Mas claro que essa é uma visão, né, de expectativas racionais mais ortodoxa. Então, em suma, né, a inflação ela pode ser considerada de grande importância, né, e gera grandes impactos para a sociedade por diversos motivos, como eu já citei aqui. Pode ser explicada por questões como a própria teoria quantitativa da moeda, que determina a velocidade ali de circulação da moeda. Existe essa relação também com a própria taxa de juros, tá? E ela pode ser medida por diversas formas, né? Existe a inflação pelo lado do consumidor, pelo lado do produtor, por exemplo, né? Que são medidas por índices como INPC, GPM, entre outros, tá ok? Então, nessa videoaula era o que a gente tinha para discutir. Agradeço a todos que assistirem, né? E até uma próxima.